Liberaram de novo os testes com a vacina britânica. A injeção ainda não está no meu braço, ainda não está no seu, mas veio uma boa injeção de ânimo aos mercados nessa segunda-feira. Começa agora o seu saldo do dia 14 de setembro de 2020. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Te trago agora o placar e o pano de fundo desse placar. O pano de fundo eu já te adiantei. Trago agora o placar antes de maiores detalhes. O Ibovespa fechou em alta de 1,94% nessa segunda-feira, de volta à faixa dos 100 mil pontos. O dólar comercial, nessa descompressão da aversão ao risco que estava presente nos mercados já há umas 2 semanas, o dólar hoje caiu bem, caiu 1,07%, indo aos R$ 5,29. É isso aí. A AstraZeneca e a Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, estão liberadas novamente para fazer testes. Os testes, inclusive, já foram liberados até aqui no Brasil pela Anvisa. A Anvisa falou que avaliou, assim como outros países, avaliou os dados que recebeu sobre uma reação adversa que deu num dos voluntários lá no Reino Unido, que recebeu a vacina em testes, e de acordo com a Anvisa, entre riscos e benefícios com os testes, essa relação é favorável para a manutenção do programa de desenvolvimento da vacina. Um ponto importante, o presidente da AstraZeneca, na semana passada, quando ainda estava suspenso o teste com as vacinas, ele sinalizou que ainda assim esperava até o começo do ano que a vacina não só estivesse desenvolvida, mas também que a empresa tivesse capacidade de distribuir a vacina em todas as regiões do mundo. Esse tipo de notícia é aquele que torna essa vacina das mais rodeadas de expectativa entre tantas que estão em testes por vários laboratórios no mundo. Com essa notícia, aquela baixa, aquele clima de realização que vinha habitando os pregões lá nos Estados Unidos, sobretudo com as ações de tecnologia, que foram as que mais subiram lá, esse derretimento parece que foi estancado, pelo menos subiu muito hoje por lá as bolsas, subiu muito bem aqui o Ibovespa hoje também, com 68 das 77 ações do índice no azul. Exceção sentida dessa regra foi a Petrobras. Os 10% de ocupação ali do índice com as empresas da Petrobras fecharam em baixa, não fechou na lanterna a Petrobras, porque a PetroRio fechou ainda mais em baixa. Foram baixas comedidas, na verdade, embora tenham sido as maiores do dia, de 1 e pouco ali da PetroRio, na casa de 1% das ações da Petrobras. Pelo seguinte, petróleo em queda no mundo, problemas de demanda, problemas de oferta. A oferta, já desde o final de julho, em agosto, que estava cortada no começo da crise, essa oferta já voltou a ser parcialmente recomposta no mundo. Mais oferta para uma mesma demanda, preços são pressionados a cair. Mais oferta com menos demanda cai ainda mais, não é mesmo? É isso aí. Na semana passada, não sei se você se lembra, os estoques de petróleo nos Estados Unidos, surpreendentemente, o mercado esperava que caíssem, subiram. Significa que está tendo menos consumo de combustíveis no mundo. Por isso, barris a mais guardados nos Estados Unidos. Baixas, então, do petróleo, das petroleiras foram repetidas hoje, apesar dessa injeção de ânimo no apetite por risco em praticamente todos os mercados. Uma quase exceção foi o mercado europeu. Por lá, na semana passada, não tiveram perdas, ao contrário de todos os mercados. Por lá, bolsas acumularam altas, não tiveram, então, portanto, quedas a serem recuperadas. Além disso, diminuindo a intensidade das bolsas que na Europa fecharam em alta, nem todas fecharam, sinal misto por lá, pesa a situação da Covid, embora tenha perspectiva de vacina chegando, pesa a situação da Covid agora. Os países da Europa estão batendo recordes diários de contágio. Os que não estão já se aproximam dos níveis recordes de maio.
ou seja, com vacina lá na frente, não vai impedir que as novas ondas de contágio pelo mundo continuem assustando. Nos Estados Unidos a situação também não está totalmente controlada ainda, você sabe, aqui no Brasil também não, embora a situação esteja melhor, assim como nos Estados Unidos também está melhor. As novas ondas trazem ameaças. Aqui no Brasil, por exemplo, os níveis de isolamento social nunca estiveram tão baixos, sem querer aqui ser agorento, foi mais ou menos assim nos outros países. Relaxamento de isolamento, volta de onda de contágio, vale a cautela. Hoje, no entanto, teve retomada de apetite, mas vale lembrar o seguinte, teve cautela também. O giro das ações do Ibovespa foi baixo, foi na casa dos 18 bilhões, no mês a média era de 20 bilhões, ou seja, esse repique aí de alta das ações parece ter sido, em boa parte também, uma retomada só das perdas que o Ibovespa vinha tendo nos últimos dias. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui neste primeiro saldo do dia com o meu convite para você acessar o canal do Valor Invest lá no YouTube para dar uma olhada no papo que eu bati hoje com o Eduardo Canto, da Arx, e também com o Daniel, do Fator. A gente bateu um papo sobre a reunião do Copom. Talvez explique um pouquinho essa cautela demonstrada no giro de ações. Tem reunião do Copom de novo essa semana. Juros devem, de acordo com o mercado, continuar ali nos 2% por algum tempo ainda. Inflação, embora esteja aí dando uma assustadinha, né? Preço dos alimentos subindo. Economistas entendem que isso seja sazonal, que não deve mudar os planos do Banco Central. O IBC-BR hoje veio abaixo da expectativa. O IBC-BR, se você não conhece, é chamado de prévia do PIB, muito embora tenha uma fórmula bem diferente da usada pelo IBGE para calcular o PIB do Brasil. A prévia do PIB teve uma alta de junho para julho, o IBC-BR do Banco Central, de 2,5%. Veio abaixo dos quase 3,5% esperados, portanto, a atividade econômica não está colaborando para pressões inflacionárias, não é mesmo? Com isso a perspectiva se mantém, mas eles falam lá, o Eduardo e o Daniel, sobre o que você deve esperar, não dessa decisão dos juros, mas do comunicado. É o comunicado das próximas decisões, aquilo que o mercado está de olho. É nessas pistas que a gente vai entender quais os rumos da Selic. Uma hora deve voltar a subir nesse comunicado. O prazo talvez fique um pouquinho mais claro. Um grande abraço para você. Volto amanhã aqui com o saldo da terça-feira. E você acessa lá no YouTube do ValorInvest.com para saber mais sobre a decisão de juros dessa semana. Grande abraço, até a próxima.